Ó Senhor. Podemos nos assentar, meus queridos irmãos e irmãs. É uma grande alegria poder estarmos juntos para celebrarmos a Eucaristia. Eu sou o Padre Diogo Albuquerque, da Diocese de Bragança Paulista, e estou pároco na Igreja de Nossa Senhora da Esperança, também na cidade de Bragança Paulista. Eu e Padre Fernando já nos conhecemos há alguns anos, desde a época de seminário, quando fomos contemporâneos, então, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, durante o período dos nossos estudos acadêmicos. E é sempre bom poder estar com aqueles que nós admiramos. O Padre Fernando tem feito um trabalho admirável aqui com os senhores, com as senhoras, e certamente esta Semana Eucarística é uma destas grandes graças que o Espírito tem preparado para vocês, nesta preparação à grande solenidade do corpo e sangue do Senhor, que se aproxima e que na próxima quinta-feira, com toda a igreja, nós iremos celebrar. A liturgia de hoje nos apresenta justamente uma das continuidades do grande Sermão da Montanha que Nosso Senhor nos apresenta no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E o Sermão da Montanha tem uma peculiaridade, porque ele já sempre se inicia com aquele apelo que Nosso Senhor faz aos seus discípulos. Então, tudo aquilo que nós estamos ouvindo ao longo deste capítulo 5, e vamos ouvir até o final do mesmo, não é uma realidade que Nosso Senhor está apresentando para os de fora. Nós vimos em algumas outras perícopes bíblicas, em algumas outras citações do Evangelho, dizer que Nosso Senhor está se dirigindo à multidão. Mas aqui, de modo especial, não. Ele está se dirigindo aos seus discípulos. E isso não é apenas um detalhe linguístico para nós, mas uma grande chamada de atenção. Ou seja, Nosso Senhor está dando ensinamentos precisos para aqueles que querem caminhar com Ele, para aqueles que querem segui-lo de mais perto. Para mim, para os senhores, para as senhoras que desejam, neste seguimento de Nosso Senhor, conseguirem viver uma vida que seja coerente. Porque o discipulado não é outra senão esta grande meta para nós. Irmos nos configurando cada vez mais a Nosso Senhor, irmos nos parecendo cada vez mais com Ele, realizando aquilo que São Paulo apóstolo vai nos dizer em uma de suas cartas, até chegarmos à estatura de termos em nós os mesmos sentimentos de Cristo, até conseguirmos ser imitadores de Nosso Senhor, a exemplo daquilo que São Paulo foi e de que os santos foram. E é justamente aqui que nós não podemos deixar passar desapercebido o que São Paulo nos diz na primeira leitura de hoje. São Paulo insiste em nos dizer que para nós que já nos encontramos com Nosso Senhor, a partir do momento em que nós temos este encontro pessoal e profundo com a pessoa de Jesus, nós deixamos de estar num tempo qualquer, como estão aqueles que ainda não conhecem, e entramos dentro de um tempo que nós chamamos tempo favorável, que em outras traduções nós também podemos chamar de Kairos. Ou seja, o encontro pessoal com o Nosso Senhor inaugura na nossa vida um tempo de graça. Por que um tempo de graça? Porque agora nós não caminhamos mais sobre a escuridão da ignorância. Porque o encontro pessoal e profundo com Jesus, que é a luz do mundo, tem como finalidade iluminar as trevas do nosso coração e nos indicar uma proposta de vida agora diferente. Nós já não caminhamos mais como caminham aqueles que não o conhecem. Agora que nós o encontramos, agora que nós o conhecemos, agora que nós somos seus discípulos, nós precisamos então pedir a Nosso Senhor que nos conceda a graça de que nós consigamos evangelizar todas as áreas da nossa vida que ainda não foram alcançadas por esta luz que nos dá verdadeiramente a oportunidade de nos convertermos. E vejam, meus queridos irmãos e irmãs, que falar de conversão numa semana eucarística, num mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, é uma oportunidade muito boa que o Espírito nos dá para realmente perguntarmos a nós mesmos se nós não temos recebido sem a devida preocupação ou sem a devida honra esta grande graça que Nosso Senhor nos dá.
Então São Paulo nos exorta: meus irmãos e irmãs, não recebamos de qualquer modo, não podemos receber em vão a graça que recebemos de Deus. E todos nós que aqui estamos, somos já herdeiros desta graça. E porque somos herdeiros desta graça, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, e de modo especial a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, justamente as armas espirituais que ainda nos são necessárias para que a gente possa combater o bom combate, para que a gente possa dar uma resposta diferente da resposta que dão aqueles que não conhecem Jesus. E é aqui que está hoje esta grande lição do Sermão da Montanha que Nosso Senhor nos oferece. Ora, para as pessoas que não conhecem Nosso Senhor, os desejos e os sentimentos que os movem são sentimentos de respostas imediatas, e a vingança é uma destas respostas. A justiça que nós vemos o mundo de hoje exigir é esta: olho por olho, dente por dente. Então, se nós recebemos um tapa, devemos responder com um tapa. Se fomos ofendidos, devemos responder com uma ofensa. Vejamos que é esta lógica que reina no mundo em que vivemos. Mas não é esta lógica que Nosso Senhor espera encontrar em nós que o conhecemos. E aqui está o porquê. Que quando nós vamos nos tornando eucaristizados, ou quando a nossa alma vai se tornando uma alma eucarística, é do Senhor que nós vamos receber esta capacidade de dar uma resposta diferente. Porque a nossa natureza humana, que é ferida pelo pecado, ela também pensa como pensam as pessoas que estão no mundo de hoje. Ela também quer ser imediatista e responder na mesma altura e vingar-se na mesma proporção, para que a gente se sinta bem e justificado. E aqui está uma grande tentação para nós. Embora estejamos também neste mundo, embora vivamos também nessa sociedade que é cada vez menos evangelizada e cristã, nós não podemos nos deixar permitir viver e sermos medidos por esta mesma régua. Não, nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. Nós queremos estar com o nosso Senhor já nesta terra, para já preparar aquilo que nós esperamos receber depois dessa vida. E aqui nós vamos entender a beleza e a profundidade de uma iniciativa como essa. Dedicarmos uma semana toda à Eucaristia, para lembrar que é esta a nossa essência. O próprio Catecismo da Igreja, tão contestado nos dias de hoje por aqueles que não o conhecem, vai dizer que a finalidade da nossa existência é essa. Nosso Senhor nos criou para Ele e nos deu a capacidade de conhecê-lo. Nós vimos ontem o mistério da Trindade sendo revelado a nós, para que através desta grande revelação nós possamos conhecê-lo, para que uma vez conhecendo nós possamos amá-lo, e uma vez amando-o nós possamos servi-lo. Esta é a finalidade da nossa existência: conhecer, amar e servir a Deus. Só que como nós vamos conseguir fazer isso sem a graça que o corpo e o sangue de nosso Senhor nos dá? Nós sabemos que a Eucaristia, o corpo e sangue de nosso Senhor, não é para nós um prêmio, é antes de tudo para nós remédio. A nossa alma que não quer aquilo que é espiritual, a nossa alma quer o que é espiritual, a nossa natureza carnal que não quer. Por isso ela precisa ser educada, disciplinada, e a adoração faz isso conosco. Por quê? Porque num tempo em que vivemos, onde as pessoas estão cada vez mais buscando aparecer, onde as pessoas estão cada vez mais buscando serem reconhecidas, a adoração se configura como realmente uma prática louca. Porque na adoração nosso Senhor não aparece, pelo contrário, na Eucaristia ele se esconde, não é? Na adoração nós não somos notados, pelo contrário, nós damos a glória a quem de direito. Então veja que ser um adorador nos tempos de hoje, além de ser um escândalo àqueles que querem por todas as formas tocar, sentir e ver, é também para nós um sinal de disciplina, de humilhação. Porque ficar de joelhos, em silêncio, olhando para o ostensório e permitindo que Ele também nos olhe,
É para a nossa natureza, que está cada vez mais barulhenta, uma forma de violência, aos olhos de quem não entende os benefícios da adoração. Mas aos nossos olhos, que entendemos e que sabemos que aqui está o Deus que nós amamos e que servimos, é uma ótima oportunidade de nós darmos à nossa natureza aquilo que ela precisa para se santificar. Dobrar os joelhos e ficar ali por minutos, e aqueles que já estão mais acostumados por horas, é justamente o que a nossa natureza precisa para que ela seja santa. Porque estar de joelhos é um sacrifício, e nós sabemos que a santidade que nós almejamos e esperamos, ela é construída por pequenos sacrifícios. Muitas das vezes no confessionário, em direção espiritual, nós ouvimos as pessoas ávidas de respostas. Elas querem que a gente ofereça para elas um plano, elas querem que a gente ofereça para elas uma fórmula para que elas sigam para serem santas. E eu sempre digo aos meus filhos e filhas espirituais em minha paróquia, que o primeiro degrau que eles precisam subir para começarem o caminho de santidade é se tornarem guardiões do sacrário, é serem adoradores. Porque na adoração nós vamos receber tudo o que precisamos para sermos santos. Quantas não são as pessoas que sofrem com os pecados, que confessam sempre, mas não conseguem superá-los? Confessam, fazem um bom propósito, mas saem da igreja, passam 2, 3 dias, uma semana, voltam de novo. Este mal que muitas das vezes nos esbofeteia, como São Paulo diz, como espinho na carne que nos aferroa, não será vencido, não será combatido, se não for na adoração. E eu sempre comparo a experiência do adorar, porque infelizmente nós não sabemos adorar, nós achamos que sabemos fazer adoração, mas no fundo nós temos momentos de louvor. O nosso coração é muito mais afeiço a cantar, a rezar, a falar, mas o silêncio grita, não é? Para nós é um desafio. E a verdadeira adoração consiste nisso, né? Nós aprendemos com os santos. São João Maria Vianney diz que o verdadeiro adorador é aquele que se permite ser olhado. Eu olho para ele e ele olha para mim. Veja que quando nós realizamos esse gesto, nós estamos recebendo um tratamento interior profundo. É como quando uma pessoa se expõe ao sol, né? Nosso Senhor é em muitos textos comparado com o sol da justiça, e de fato é assim. Veja que para que o sol realize na nossa pele os seus efeitos, a gente não precisa acreditar no sol. Você não vê ninguém falando assim, sol, eu acredito em você. Não, basta a pessoa se expor ao sol e ficar ali por alguns minutos, por alguns momentos, e os raios ultravioletas vão incidindo ali na nossa epiderme e vão realizando uma reação química junto à melatonina, que todos nós temos um pouco, uns em mais proporção, outros em outra, e daqui a pouco a nossa pele já muda de pigmentação. Veja, o sol, que é uma criatura, ele tem o poder de realizar uma mudança em nós, ainda que nós não acreditamos muitas das vezes na sua existência. Com nosso Senhor não é diferente. Na adoração nós não precisamos sentir nada, nós não precisamos acreditar como acreditavam os santos, não, porque nós temos os nossos combates interiores pessoais, cada um tem os seus, e nós sabemos, porque São João Paulo II nos ensinou que uma fé que não é provada, ela não amadurece. Então está presente na nossa maturidade espiritual, no nosso crescimento espiritual, como homens espirituais e as senhoras como mulheres espirituais, e está previsto também os momentos de deserto, os momentos de noite escura, as dúvidas. Mas é aqui, de joelhos diante de nosso Senhor, que assim como o sol vai emitindo os raios, estes raios vão entrando e realizando uma mudança na nossa pele, quando nós estamos de joelhos diante de nosso Senhor, acontece o mesmo movimento. Mas não são raios solares que nos penetram, são os raios da misericórdia dele, que vão penetrando a nossa alma, que vão penetrando o nosso coração, e que vão realizando uma grande experiência de cura, que de dentro para fora vai nos configurando cada vez mais aquilo que nós devemos ser. E quando nós descobrimos a eficácia da adoração, quando nós descobrimos a força do adorar,
nós já não gastamos mais tempo com orações, muitas das vezes até bonitas, mas que não surtem efeito. A adoração é, sem sombra de dúvidas, depois da Santa Missa, a oração mais elevada que nós podemos oferecer a Nosso Senhor, porque nós nos unimos aos anjos, fazendo aquilo que os anjos estão na glória fazendo, eles são adoradores por excelência. Por isso que nós devemos pedir ao nosso anjo da guarda esta ajuda, esta graça, de que ele, assim como todos os outros anjos que têm uma natureza adoradora, que eles nos ajudem também a sermos adoradores por excelência de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. E certamente esta experiência vai transformando o nosso coração a tal ponto, vai nos elevando a tal estatura espiritual, que nós vamos conseguir colocar em prática aquilo que Nosso Senhor nos pede no Evangelho. Quando levarmos um tapa no rosto, na nossa face, não querermos revidar na mesma moeda, mas porque já somos eucaristizados, porque já estamos transformados por este corpo e sangue, alma e divindade que recebemos, ofertarmos àqueles que não querem o nosso bem, não aquilo que nós temos de pior, mas aquilo que nós temos de melhor. O homem e a mulher eucarística, o homem e a mulher eucaristizado, eucaristizada, é um homem e uma mulher imprevisível. As pessoas do mundo de hoje são muito previsíveis. Você sabe que se você der uma buzinada mais forte ou uma fechada mais forte, você vai receber a mesma resposta. E é isso que confunde o nosso adversário, o demônio, porque quando o demônio acha que nos pegou, nós damos a ele uma resposta diferente. Não, você não me conhece. Você já não tem mais poder sobre as minhas ações, porque agora está acontecendo na minha vida aquilo que Santo Agostinho também nos ensinou, né? Quanto mais eu comungo, mais eu vou me tornando parecido com aquele que eu recebo. Por isso que os santos procuravam comungar muitas vezes, procuravam viver a Eucaristia diária, porque eles entendiam que este mistério acontece. Quanto mais nós recebemos Nosso Senhor, mais nós vamos nos parecendo com Ele. Portanto, meus queridos filhos e filhas, nesta noite em que celebramos a 11ª semana do tempo comum, segunda-feira, nesta semana eucarística, vamos pedir a Nosso Senhor esta graça, de que no nosso coração seja verdadeiramente fecundada esta alma eucarística, que a gente possa receber como fruto desta semana eucarística e das nossas tantas horas de adoração, este coração semelhante ao coração dos santos e das santas, que descobriram na adoração a fonte inesgotável das armas espirituais que nos são tão caras e necessárias para que a gente possa se parecer mais com o nosso Senhor e irmos nos santificando no dia a dia, sem pressa, respeitando o tempo de cada um, nos parecendo cada vez mais com aquele que nós recebemos em cada Santa Missa. Peçamos a Nossa Senhora, aquela que é por excelência a alma eucarística mais perfeita que Nosso Senhor criou, que ela nos ajude, que ela nos ensine a como recebê-lo e adorá-lo, como ele merece, como ele precisa, como ele espera receber de nós este culto tão santo e tão elevado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.